Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora ao terceiro colóquio do 5º grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política. Este colóquio será conduzido por Sérgio Luiz Versolato de Abreu. Sérgio possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, atual Unicuritiba. É especialista em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Possui mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil. Atualmente é servidor da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Eleitoral. A partir desse momento, eu passo a condução dos trabalhos para o professor mestre Sérgio Luiz Versolato de Abreu. A palavra é sua, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa apresentação do nosso grupo hoje, nós estamos reduzidos só em 3 pessoas, né? As outras 2 tiveram problemas pessoais e não poderão estar presentes, mas nós vamos dividir da seguinte forma, né? Cada um vai falar durante 1 minuto ou 2 sobre os patronos. Depois, no retorno, a gente começa a apresentação do tema, né? Que seria a modernidade líquida e propaganda eleitoral, né? Bom, os patronos da cadeira que eu represento é o Robert Dahl, né? Que escreveu muitas obras a respeito de democracia, né? É um autor importante para quem pretende se adentrar ao estudo da democracia, até para entender quais são os conceitos e o que se baseia, né? Quais que são os fundamentos e os requisitos mínimos para se ter uma democracia, né? O melhor livro dele, o livro dele que deu maior ênfase a isso é o Oligarquia, e o outro patrono também que eu tenho nas cadeiras é a Teresa Tang, que ela foi uma das primeiras juízas a assumir uma função na carreira da magistratura, né, de Santa Catarina. Foi uma das primeiras juízas no país, né, que assumiu. Agora eu passo a palavra para a Elaine. Elaine pode apresentar os seus patronos. Vou falar um pouquinho dos meus patronos. Professor, consegue colocar o slide? Só porque eu coloquei imagens dos meus patronos e achei tão bonitinho trazer as imagens. Só um minutinho aqui. Obrigada. O primeiro slide que eu lhe mandei não abre, eu mandei a segunda vez. Não sei se a minha internet também está com problema, mas eu fui abrir aqui e não deu certo de abrir. Daí eu reenviei. Eu tinha conseguido abrir aqui, deixa eu ver. Ah, então maravilha. Se o senhor conseguiu, mas eu não consegui. Eu vou falar sobre o Paulo Freire e a Maria Montessori. Só um pouquinho, que deixa eu... Tá, tranquilo. Meu Deus, o que eu apanho para esse time? Todo dia é um problema diferente. Tecnologia. Estamos aprendendo. Aí, meu, gostei. Então, como eu lhe disse, boa tarde, meu nome é Elaine, eu vou fazer a apresentação dos meus patronos, que é o Paulo Freire e a Maria Montessori. Eu vou começar primeiro com o Paulo Freire. Pode passar, professor, fazendo a gentileza. Eu acho que só não tem vai dar. Então tá, então acho que deu problema, mas eu vou falar aqui do Paulo Freire e depois a gente tenta abrir as imagens. Então, Paulo Freire, ele nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Ele faleceu em 2 de maio de 1997, em São Paulo. Atuou no âmbito da educação, segundo igualmente um escritor e filósofo. Formou-se em Direito, mas não se encontrou na área, atuando posteriormente como professor da língua portuguesa, mais precisamente no Colégio Oswaldo Cruz.
Recebeu cerca de 48 títulos, incluindo-se aqui doutorados, honoris causas. Foi acusado de comunista em razão da implementação do projeto de alfabetização freireano, considerando que apenas poderiam votar quem fosse alfabetizado. Em 1964, o Plano Nacional de Alfabetização foi cancelado. Passou 70 dias exilado, mais precisamente no Chile. Passou a coordenar projetos de alfabetização de adultos. Em 1980, conseguiu retornar para o Brasil em razão da Lei da Anistia, em 1978. Lecionou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, bem como na Universidade de Campinas. Como obras citam-se Pedagogia do Oprimido, 1968, Pedagogia da Autonomia, 1996 e Pedagogia da Esperança, 1992. No slide terceiro ali, pequenininho, que não dá para ver agora, mas eu trouxe a imagem da bibliografia do Paulo Freire, desde quando ele era pequeno até ele mais ancião aí, e uma mensagem que ele deixou. Mas acho que não vai dar para dar uma lida ali, depois eu tento. Eu vou falar um pouquinho da Maria Montessori. Ela nasceu em 31 de agosto de 1870, em Chiaravelli, Itália. Faleceu em 6 de maio de 1952, em Noordwijk, uma coisa assim, não sei pronunciar bem direito ali, Holanda. Atuou na pedagogia no campo da pesquisa e da medicina, enfrentava grandes dificuldades na faculdade, especialmente na parte de dissecação, exercendo as tarefas individualmente, já que não podia ficar com os homens. Foi uma das primeiras mulheres em concluir o curso de medicina na Itália, mais precisamente em 1896. Atuou como assistente psiquiátrica na Universidade de Roma. Trabalhou com crianças portadoras de distúrbios de comportamento e aprendizagem. Formou-se em pedagogia, participou da Liga para a Educação de Crianças em Retardo. Em 1904 até 1908, lecionou na Escola de Pedagogia da Universidade de Roma. Criou o método Montessori, conhecido como método de pedagogia científica, aplicado à educação em meados de 1909, que analisa o desenvolvimento mental e biológico da criança. Cada criança era observada de forma individual. Em 1922, atuou como inspetora na Escola da Itália, sendo em 1934, deixou a Itália. A Escola da Itália acabou sendo fechada em razão da ascensão do regime fascista de Mussolini. Permaneceu na Espanha até o momento em que sobreveio a Guerra Civil Espanhola, indo para a Holanda e posteriormente para a Índia. Em 1947, novamente na Itália, falou para a Unesco a respeito da educação e paz. Com as obras citam-se Educação para um Novo Mundo, 1946, além de Para Educar o Potencial Humano, 1948, e ainda a Mente Absorvente, em 1949. Aí eu trouxe a imagem dela, a bibliografia dela, e também queria expressar que para nós aqui, a gente tinha a escola do Sion, que era o sistema de Maria Montessori. E poucos dias atrás fiquei sabendo que a criadora dessa escola do Sion veio a falecer. Então, creio que não se tem para nós aqui mais esse método dela, infelizmente. Essa é a minha apresentação. No final, trago a bibliografia que eu pesquisei e passo a continuação aí para a nova colega. Obrigada. Só um minutinho, deixa eu passar os slides. Ela fez com tanto carinho, a gente não tinha conseguido entrar aqui, né? Então, tá aqui o currículo do Paulo Freire. Isso, mais a imagem dele. Aqui. Isso. Umas fotos, um conjunto de fotos, né? Isso. Maria Montessori, mas o da propaganda vai ser certinho, tá? Tá bom, professor, obrigada. Esse sistema é temperamental, cada aula tem uma surpresa com ele, sabe? Com certeza, mas com jeitinho vamos em frente. Uhum. Aí a bibliografia da minha pesquisa. Obrigada.
Acho que a próxima professora é aquela, quero ver aqui, a Sabrina, que a Sabrina estava com problema familiar. Oi. Ah, deu certo? Sabrina, Não deu certo, aham. Ah, então tá Eu tô bom. tentando ligar no computador, mas eu acho que não vai dar. Vai ter que ser no celular mesmo. Então tá bom. Tá. Peraí. Acho que aqui fica melhor. Tá, eu queria me apresentar primeiro. Meu nome é Sabrina, eu sou acadêmica da Unicuritiba, de Direito. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os meus patronos, que são o Martin Luther King Jr. e a Antonieta de Barros. Tá, começando um pouquinho sobre Martin Luther King Jr., ele foi um político, um pacifista e um líder político que lutou a vida inteira pela igualdade civil entre negros e brancos. Ele ficou muito conhecido por utilizar táticas de não violência e desobediência civil, e grande parte do seu ativismo era baseado em suas crenças cristãs. Um dos primeiros movimentos que ele participou foi como líder do boicote aos ônibus de Montgomery, que, caso vocês não lembrem, foi um episódio que envolveu a Rosa Parks, que foi uma mulher negra que se negou a ceder seu lugar no ônibus para uma mulher branca. E eles simplesmente pararam de utilizar os ônibus da cidade, o que causou um déficit super alto para o Estado. E esse boicote só parou quando a Suprema Corte decidiu tornar ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Outro momento bem importante da sua carreira foi com o discurso I Have a Dream, que ocorreu em uma manifestação política em Washington, em que ele defendia o fim da marginalização dos negros, a liberdade e a igualdade. E o grande objetivo dele era ampliar o direito dos negros e chamar atenção para os problemas que eles viviam todos os dias e para os outros acabavam passando despercebido. E foi logo após esse discurso que ele se tornou a pessoa mais nova até então a ganhar um prêmio Nobel da Paz. E, se eu não me engano, ele tinha cerca de 35 anos na época. Infelizmente, ele foi assassinado aos 39 anos de idade, mas é evidente que o legado que ele deixou para os movimentos civis e dos negros é imenso e que até hoje ele está sempre presente nos movimentos de antidiscriminação e nos movimentos a favor dos negros, como Black Lives Matter, por exemplo. Agora, falando um pouquinho sobre minha patronesse, que é a Antonieta de Barros, que eu particularmente não conhecia e fiquei super feliz de tomar contato com a história dela. Ela foi uma escritora, jornalista e professora catarinense que a vida inteira defendeu a valorização do magistério. Então, ela se destacou muito pela coragem que ela teve de expressar sua opinião e conseguir um momento assim para expressar sua opinião em um contexto histórico que não dava isso às mulheres. Então, ela conseguiu um espaço na imprensa para falar sobre a questão racial e a condição feminina. Ela sempre lutou pelos menos favorecidos e foi uma mulher assim muito importante para a história do país. Ela foi a primeira deputada estadual negra do país e a primeira deputada mulher de Santa Catarina. Foi professora do Instituto de Educação por cerca de 20 anos, chegando até a ocupar a direção deste. E quando ela fundou o curso particular Antonieta de Barros, que até hoje tem em Santa Catarina, e quando eu falo sobre a valorização do magistério dela, eu me refiro a coisas que ela fazia, como foi ela quem sugeriu o provimento de concurso para entrar no magistério, que até hoje é utilizado, e sugeriu diversas formas de escolha para diretores, e não sendo algo somente arbitrário. E também defendeu muito na carreira política a concessão de bolsas para cursos superiores a alunos carentes. Então, era isso que eu tinha para falar sobre os dois e espero que vocês tenham gostado do que eu separei. Obrigado pela participação. Dando início à pesquisa que o grupo desenvolveu, né, sobre a questão da modernidade líquida e a influência dela na liberdade de expressão, na propaganda eleitoral, é bom primeiro fazer uma introdução, né, sobre quem que era o Bauman. Zygmunt Bauman,
ele foi um sociólogo, foi um grande pesquisador, né? Por mais que ele tenha uma certa rixa com a academia, né? Ele produziu muitos livros, não no formato que a academia aceita. Também por esse é um dos motivos que ele ficou meio à parte. Mas ele expôs suas ideias, né? Expôs suas... e nos livros deles, ele sempre teve vários debates com as pessoas, com vários intelectuais contemporâneos dele, né? Apesar que quando você fala em contemporâneo do Bauman é meio complicado, porque alguém que vive mais de 90 anos, ele foi contemporâneo de muita gente que passou pela vida dele, né? Então, mas foi um intelectual muito, muito ativo, né? Ele fez uma crítica à modernidade, né? Ele expõe as suas premissas, né? Aquilo que ele expõe, aquelas promessas que o iluminismo no início da modernidade não cumpriu, né? Ou teve dificuldade de cumprir. Então, ele fez uma crítica à modernidade. Muitas vezes ele foi confundido com pós-modernismo, com outras, de uma certa forma até mais irônica, né, a confusão que fizeram com ele. Mas ele manteve-se sempre firme, né, nas ideias dele, ele conseguiu desenvolver, ele até criou aquele termo modernidade líquida justamente para tentar fugir desses rótulos, né? E na academia, que nem eu que fiz mestrado, me baseei nele, tive a sorte de ter um orientador que se abriu a essa, mas percebi durante o período que eu fiz o mestrado que há uma certa resistência na academia, principalmente na sociologia, na antropologia, também no direito, né? Porque ele não é o oposto de Habermas, como os pessoal que defende Habermas, principalmente nas faculdades de Direito, eles têm certo pavor, né, quando se discute. Não, ele não é o oposto do Habermas. Ele também acredita na modernidade, só que a modernidade dele é um pouco diferente da de Habermas, né? Ele acredita nisso. E ele é possível explicar até vários fenômenos que acontecem hoje em dia, por exemplo, na modernidade atual. Pela teoria dele, fica muito mais fácil você entender, né, o extremismo político, o porquê tem esse extremismo político renasceu, o fanatismo religioso, por que ele renasce. Então, o Bauman ele consegue, na sua visão geral, dar essa perspectiva. E trazendo ele como pano de fundo, agora Elaine vai desenvolver mais um pouco o primeiro tópico nosso, que é essa da tese dele, né? Depois a Sabrina vai falar um pouco também da propaganda eleitoral entre os meios tradicionais e as novas tecnologias. Aí os outros dois tópicos a gente dividiu. Eu vou falar do terceiro tópico, né, um pouco dele, e a Elaine vai falar um pouco também do quarto tópico. Nós vamos se dividindo, porque os outros dois componentes não vão poder estar presentes. Elaine, pode... Professor, pode colocar o slide se der certo, senão eu explico aqui. Acho que ele não está ouvindo, professor. Bom, eu vou falar um pouquinho da modernidade líquida e a propaganda eleitoral. Aí, a modernidade líquida, como eu pesquisei aqui, coloquei para vocês, os direitos políticos no contexto contemporâneo já não podem ser observados apenas em relação ao comparecimento periódico às sessões eleitorais. Essas ideias retógrafas afrontam a plenitude democrática, além de tornar mais forte o estabelecimento de um modelo eleitoral com caráter eminente patrimonialista. O eleitor deixa de ser coadjuvante, desenvolvendo o papel de protagonista no âmbito eleitoral. Aí eu vou falar um pouquinho da modernidade líquida nas formas de ser concretizada, a modernidade líquida, universalização do sufrágio, princípio da máxima acessibilidade de voto, estabelecimento das eleições periódicas, o amplo e restrito acesso à propaganda eleitoral, maior fortalecimento relativo à participação política por meio de filiação partidária e proteção dos direitos da minoria. Aí, dentro da
propaganda eleitoral, a modernidade líquida tem o acesso dos eleitores à propaganda eleitoral, que deve ser conferido de modo ilimitado. Isso viabiliza a realização da livre e consciente escolha do candidato. Essa é a minha pesquisa para esses dois tópicos, depois eu retorno. Passo a palavra para... Acho que é a Sabrina que vai falar? Uhum. Eu vou falar sobre o segundo tópico agora. Eu vou falar sobre a propaganda eleitoral entre meios tradicionais e novas tecnologias. E começando uma introdução aqui rapidinha, eu gostaria de falar que a propaganda eleitoral é uma das formas de concretização da liberdade de expressão individual e coletiva, que é muito necessária na sociedade democrática. Ela se presta a veicular as ideias, os ideais, as doutrinas e as diretrizes que são propagadas pelo partido político para a sociedade em geral. E o processo evolutivo da propaganda eleitoral se determinou por diversas fases. Então, primeiro nós tivemos a fase corpo a corpo, ou seja, a presença física do candidato e dos cabos eleitorais. Segundo, a utilização de panfletos, folhetos e até mesmo da imprensa escrita. Depois começaram a ser feitas as transmissões por rádio e finalmente houve uma revolução quando as televisões chegaram nos lares brasileiros. E como a gente pode perceber, hoje em dia a internet é a grande protagonista da propaganda eleitoral. E a regulamentação legal da propaganda eleitoral na internet veio só em 2009, então é algo ainda novo, né, recente. Mas vale ressaltar também que essas fases que eu mencionei anteriormente, elas não foram deixadas de lado, apenas que elas são aplicadas hoje de maneira conjunta. E a vida política, dá para perceber bem que para a maioria da população brasileira já se inseriu nas plataformas digitais, de modo que as informações correm muito mais rápido nos sites e nos aplicativos de celulares do que nos meios de comunicação tradicional, como anteriormente. E é fundamental sempre que as tecnologias estejam a favor do cidadão e que ele saiba utilizá-las sempre a seu favor no debate político, porque a internet e os meios tecnológicos, assim, posso dizer que são um local de sempre muito debate, divergência e coisas do tipo. E foi bem com a internet e as outras tecnologias que começou a ser verificada, assim, a participação e o engajamento dos eleitores na campanha política. Então, a plataforma começou a ser utilizada como busca e consumo de campanha política. Os jovens, hoje em dia, se engajam muito mais pela facilidade de informação que eles conseguem ter sobre as campanhas, as propagandas eleitorais. E essas inovações também têm um ponto positivo, que elas oferecem novas possibilidades de interação entre o partido político e o eleitor, porque não tem mais necessidade de ter um intermediador, como era necessário, óbvio, nos meios de comunicação tradicional. E uma coisa que eu achei bem interessante quando eu estava pesquisando, e eu achei que vale a pena compartilhar com vocês, é que essa mudança que a legislação eleitoral vem promovendo acabou resultando em uma revolução ambiental. Então, assim, quando a lei das eleições apareceu, ela estipulou diversas vedações que buscavam diminuir os custos das campanhas eleitorais. E de modo, né, que os candidatos tiveram que se amarrar às possibilidades lícitas que tinham dentro da lei. E isso resultou em uma economia não só de recursos financeiros, como de recursos naturais. E, além disso, tem o baixíssimo custo-benefício entre de impressos, cartazes e carretas, quando são comparados à disseminação de notícias feita pelos meios tecnológicos de divulgação das candidaturas. Então, essa sustentabilidade ambiental, assim, que eu tentei mencionar para vocês, ela acabou conseguindo conciliar os direitos à livre expressão política e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, era isso que eu tinha separado rapidinho.
Bom, foi interessante essas características iniciais. Se você se perceberem, a modernidade, o momento, como ela passou e como isso influenciou muito na forma de se fazer, né, a propaganda, né, as tradicionais. Quais que eram os elementos? Hoje você tem os meios de comunicação. A tecnologia desenvolveu ela persistiu, ela abriu um canal diferente dos meios tradicionais. Esse desenvolvimento tecnológico, as informações passaram a correr de tal forma que elas antes elas eram filtradas pelo partido político, né, filtrada pelos partidos, e aí vinha a propaganda. Hoje a propaganda ela se pulverizou de tal forma que afeta, né, que ela não se prende mais aos os próprios partidos ficaram perdidos nessa nova forma de se fazer propaganda, né? E, e na justiça eleitoral, que nem eu que estou num cartório eleitoral desde antes de 2000, né? Participei das eleições de 2000 para frente, a gente percebeu que a própria propaganda ela passou a mudar o foco. As ações decorrentes de propaganda na internet, elas começaram a aumentar de forma exponencial a partir de 2004, de 2008 para frente, foi aumentando de forma exponencial. E hoje já são aí a maioria. E nessa eleição, sobretudo, que a gente vai ter esse ano, esse fator da Covid, ela, de certa forma, ela jogou uma radical na propaganda tradicional. A forma de propaganda vai ter que mudar. O futuro da propaganda, nessa eleição, com certeza vai ser diferente. Não vai ter mais distribuição de panfleto, que você vai pegar um panfleto e vai deixar ali 3 dias parado para depois ler ele, ou você vai passar um álcool em gel, dependendo da qualidade do panfleto, você não vai ler mais nada. Então, de certa forma, mudou. Distribuição de panfleto vai ser algo que vai sumir. Aquelas caminhadas que se faziam, também, como que você vai fazer uma caminhada com o pessoal com distanciamento social entre as pessoas? Vai ser difícil. Um comício onde a pessoa está lá em cima, cuspindo nas pessoas lá de baixo, como que vai ficar isso? Entendeu? Houve umas mudanças que a tecnologia, ela de certa forma, ela possibilitou um aceleramento desse tipo de propaganda. Então, a modernidade líquida que estava vindo, né, trazendo, se baseando no desenvolvimento tecnológico, nas mudanças das informações, nessa questão da pulverização na sociedade, né, dos meios, né, ela causou um reflexo e vai causar um reflexo, principalmente nessas eleições, nesses mecanismos tradicionais que nós temos. Então, o futuro da propaganda vai ser altamente afetado. E vai se passar necessariamente pelas mídias sociais, né, pelas redes. E nesse ponto, o Supremo, o próprio TSE tem enfrentado uma batalha constante, né, que está se aprimorando, né, que afinal que ponto vai essa liberdade de expressão nessa rede em movimento, né? Até que ponto até que ponto vai você produzir algo que é inverídico, que pode afetar ou acabar com a reputação de uma pessoa? Quanto tempo essa pessoa vai demorar para restabelecer sua reputação? Numa campanha eleitoral de 1 mês e meio, você não tem tempo para esse tipo de coisa. Então, por isso, a criminalização que está tendo dos robôs, né, de certa forma, ou de quem financia as fake news, pode ser algo que reverta de forma positiva para a própria propaganda eleitoral. Que as eleições, por exemplo, nos últimos anos, se percebeu desde a eleição, as eleições que tiveram na Europa, né, na França, na Inglaterra, se percebeu o efeito das mídias sociais nos Estados Unidos, no Brasil, muito grande, né, de como ela se desenvolve. E ainda mais, o efeito perverso que pode ter quando é feito em grande escala, né, esse tipo de propaganda.
Quando é uma propaganda legítima, quando você vai discutir propostas, é uma coisa, você fazer ela em escala. Mas quando se usa as mídias sociais para espalhar uma mentira ou destruir uma reputação de alguém, o efeito disso é muito danoso. E nas eleições, por exemplo, municipais, que eu estou lá no cartório eleitoral de Piraquara há muito tempo, a gente percebe que, por mais que você atue rapidamente, as redes sociais, as coisas se divulgam numa propaganda de uma forma tão rápida, que nem teve um caso de alguém que entrou com um perfil falso na última eleição no Facebook. O processo se desenrolou, se descobriu quem que era a pessoa que tinha um cargo de comissão, por sua vez, na prefeitura, né? Só lá pelo mês de março, abril do outro ano, que a pessoa chegou a ser condenada, né? Fez uma transação penal. Mas o efeito que ela fez durante o período de agosto, setembro de 2016, outubro, não teve como voltar atrás. Então, nesse ponto, quanto mais se esclarecer, quanto mais as pessoas ampliarem o debate mesmo, ficarem um debate mais aberto, ele vai favorecer essa liberdade de expressão de um formato maior. Mas o risco, por exemplo, na propaganda, ele sempre vai existir. Principalmente que essas mídias sociais, elas são rápidas. E essa atuação, por exemplo, de robôs nas mídias sociais, de perfis falsos, que felizmente as próprias redes sociais, que nem o Facebook e o Twitter, estão se dando conta que, às vezes, na desculpa de se aumentar a liberdade de expressão, você cria um mecanismo para autodestruir a própria democracia. Você favorece aqueles que querem minar a própria democracia. Então, é um paradoxo que nós vivemos. E esse paradoxo é antigo na democracia. Ele veio na década de 20, na década de 30 do século passado. A democracia, ela caiu em muitos países pela via democrática, né? Os nazistas não chegaram ao poder por um golpe de Estado, eles foram eleitos e teve uma votação no Congresso. Teve pressão, mas teve uma votação no Congresso, na Câmara alemã, que precisava de 2/3 de votos para aprovar um artigo que deu plenos poderes para Hitler. E eles tinham só 30%, mas conseguiram aprovar isso. Então, a democracia sempre sofreu esse paradoxo, né? Ela abre para a participação, você abre as pessoas para participar e, ao mesmo tempo, você sofre o reflexo dessa participação. Então, quanto mais aberto for o debate, o diálogo, e eu acho que a Covid, ela vai, de certa forma, ela vai trazer isso para a política. Os partidos, eles não estavam preparados para as redes sociais, para as mídias sociais, e não estão até hoje. Eles foram atropelados nesse tempo, por esse processo de propaganda, né? Eu fiz uma pesquisa da minha dissertação, né, que não é o tema, mas ela envolveu os partidos políticos, desde 1947 até 2016, e se percebe, nesse período, principalmente de 96 a 2016, que os partidos perderam o ponto, perderam o momento da história. Então, nesse ponto, a modernidade líquida, ela tem essas características que Bauman fala, que você toma ela não como é isso e pronto, não, você toma ela como um pano de fundo. Certas coisas, certos momentos que aparecem na sociedade que influenciam, no caso, influenciaram os partidos e estão influenciando a propaganda e vão influenciar as eleições e vão influenciar novamente as eleições. Mas à medida que as pessoas vão tomando ciência, vão tomando consciência, vão debatendo, procurando, né, comprovar, até nas próprias redes sociais, o que é verdade, o que é mentira que se coloca, que isso foi algo que se tentou fazer nas eleições de 2018, né? Mas ela já se percebe que já está bem mais ativa. E esse ano, as eleições, as pessoas vão poder confirmar aquilo que aparece nas redes sociais, né? Que às vezes se vem num formato jornalístico, mas às vezes não é jornalístico, né? Então, o Covid, ele acelerou
essa forma, ele vai acelerar. Essa eleição vai ser uma forma acelerada de propaganda vai ser algo meio típico, né? Porque a gente não vai ver as pessoas andando em caminhadas ou pessoas distribuindo os panfletos na rua. Eu acho que esse tipo de propaganda tende a desaparecer, né? De certa forma, aquilo que a Sabrina falou, no ponto de vista ecológico, vai ser bom, né? Aquela sujeira que tinha nas eleições, acho que vai sumir também nesse ponto. E esse futuro da propaganda eleitoral, né, foi acelerado, né? Nós vamos acelerar, nós vamos fazer uma eleição esse ano bem diferente das anteriores. Uma eleição que uma pessoa, por exemplo, hoje, se for fazer boca de urna nessa eleição desse ano, ela, além de incorrer no crime eleitoral, ela pode incorrer no crime de propagar uma doença, né, pública, né, porque afinal ela vai distribuir um santinho que pode estar contaminado, a pessoa pode estar doente, e ela tem o risco de passar isso para outras pessoas, né? Então vai ser algo que tem que se pensar, por exemplo, hoje a boca de urna vai ser muito mais do que só uma propaganda irregular, ele pode vir a ser um atentado à saúde pública, né? Então tem que tomar muito cuidado a propaganda, né? Aqueles montinhos de gente que se conversava nas escolas, né, durante as eleições, vai tender a desaparecer, né? Então, vai ter alguns reflexos dessa doença, inclusive, que vão ter que ser debatidos, ainda que não foram totalmente debatidos, mas essa vai ser a primeira eleição que nós vamos ter uma propaganda eleitoral com os partidos, infectologistas participando também da propaganda, porque afinal eles vão dizer quais que o risco de tais tipos de propaganda pode representar, né? Dependendo da região do país, também porque como o nosso país é muito extenso, dependendo da região, ela vai estar diferente em cada momento, em cada região. Tanto que essa própria emenda que foi aprovada, que jogou as eleições para novembro, ela facultou ao próprio TSE também adiar as eleições, caso essa pandemia em determinados municípios esteja fora de controle, né? Que isso tudo vai influenciar, porque as eleições vai ser o momento que as pessoas vão se aglomerar em determinado momento, então vai ter que ser tratado a propaganda eleitoral durante a pandemia vai ter que ser bem elaborada, a propaganda eleitoral no dia da eleição, que nem boca de urna, vai ser algo muito mais sério do que só uma propaganda eleitoral, né? Pode ser algo muito mais sério, pode ser que não, mas pode ser que sim, né? E quem que vai correr o risco? Então, são coisas a serem debatidas. O próximo item, que a modernidade líquida, sociedade, justiça eleitoral e cidadania, que também entra um pouco nesse item tópico 3, né? Vou passar a palavra para a Eliane, né, e para a Sabrina, se vocês quiserem falar alguma coisa desse momento, né, desses próximos tópicos. Depois a gente abre para o debate. Eu vou falar um pouquinho do que eu pesquisei sobre esse tema. A sociedade está experimentando os reflexos dessa modernidade líquida pelo fato de se encontrar em uma época de pandemia que não tem qualquer previsão de acabar. Há isolamento social, preocupação com a saúde, com a economia e com o emprego. Direitos tidos como sendo o mais básico não podem ser praticados pela sociedade. Pela justiça eleitoral. Em razão da pandemia, a justiça eleitoral também vem experimentando os reflexos da modernidade líquida. Não se sabe o que efetivamente ocorrerá nas eleições do corrente ano. É possível que haja um adiamento em razão dessa situação delicada. É possível que as datas sejam efetivamente cumpridas através do emprego da tecnologia, mas passível de haver o comprometimento da legitimidade das eleições. E da cidadania, eu pesquisei que é um exercício da cidadania igualmente experimenta os reflexos dessa modernidade, pois a partir do momento em que passam a ser utilizados de forma exclusiva meios tecnológicos para a promoção da campanha eleitoral, pense que nem todas as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo, seja pelo fato de estarem
inseridas na camada menos abastada da sociedade, ou seja, pelo fato de não conseguirem se adaptar aos meios tecnológicos. É isso que eu tenho a contribuir sobre esse tópico. Se a Sabrina quiser falar alguma coisa, eu passo para ela. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acredito que agora a pandemia vai mudar de vez a forma como a propaganda eleitoral é propagada, porque, como o professor Sérgio falou, diversas coisas que já eram tidas como crime, agora vai multiplicar muito a penalidade para tal. E eu acredito que será uma surpresa para todos nós do que acontecerá em novembro. Bom, gente, a modernidade líquida, ela vem trazer algumas coisas para a sociedade, ou vai dizer, por exemplo, que nem incerteza, insegurança, né, falta de algo, incerteza e insegurança são algo típicos de uma sociedade, da sociedade líquida, né, de uma sociedade que está em movimento. E esses tópicos, por exemplo, que quando o Bauman falou em modernidade sólida, era uma sociedade, um tempo que a modernidade prometia para as pessoas uma certeza. Não, é esse o caminho, nós vamos seguir esse caminho, nós temos esse processo, através disso, vamos chegar a determinado fim. Então é só vocês acreditarem na gente, seguirem as nossas normas, nós chegaremos. Essa é a diferença que nós temos na sociedade atual. Nós não temos mais essa certeza. Não, nós vamos seguir esse caminho, mas pode ser que a gente mude por aqui ou vai por outro lado, ou talvez haja 3 ou 4 caminhos para ser seguidos, né? Essa insegurança, essa incerteza fazem parte da vida moderna, no atual momento, e é aquilo que nós vivemos hoje. Então, essas promessas que a modernidade fez no seu começo, algumas promessas dela, ela não pode mais cumprir, ela não tem como cumprir na sociedade. Isso gera essa insegurança. E para o direito eleitoral, por exemplo, para a justiça eleitoral, o que isso gera? Antes, por exemplo, antes você tinha uma lei que dizia tal coisa é crime, se você incidir nisso, você recebe essa pena. Hoje, a pessoa incide nisso, mas aí você vai ter que ver qual o momento, o que tinha, quais os antecedentes, o que influenciou ela, qual que é. Não, você não vai receber a pena automática, você pode receber a pena mínima, a pena máxima, você pode ser até isento disso, dependendo da situação. Então você tem, para a justiça eleitoral, acabou aquele negócio que você chegar e falar, não, é isso que vale e é isso que deve ser seguido. Não, você vai construir o que vai ser seguido à medida, então ela vai exigir muito mais do operador, do juiz eleitoral, que ele vai ter que avaliar, do Ministério Público, que vai ter que avaliar as circunstâncias, do próprio advogado, que não adianta mais ele pegar um recorta e cola de uma ação e jogar na próxima ação que ele tem, só mudar os nomes das partes. Não adianta, as coisas mudaram. Então ela exige muito mais no direito, né? E isso gera também para o advogado, para o juiz, para o promotor, uma certa insegurança, um certo debate. Porque você tem que ter algo que nós que trabalhamos na justiça eleitoral, a gente já vinha com isso, que o pessoal reclamava que a justiça eleitoral, a cada eleição, muda as normas, mas é isso, a sociedade é isso, a sociedade está mudando, a nossa sociedade ela não é a mesma que era há 30 ou há 20 anos atrás, ou há 10 anos, ou que era há 2 anos atrás. Já vai ser outra, e está outra, e a pandemia ela acelerou essa mudança. Então, essas mudanças, por exemplo, que a justiça eleitoral, que é uma justiça mais que se muda, né? Que ela, de certa forma, ela está mais próxima da modernidade líquida, porque ela é altamente mutante. Por isso, muita gente não gosta de nem trabalhar na justiça eleitoral, nem ser servidor, ou não gostava nem de trabalhar os juízes não gostavam, os promotores, porque é algo que vai mudando. Um juiz que pegou há 6 anos atrás, há 4 anos atrás, já é completamente diferente a legislação. Mudou. E isso faz parte da nossa vida. Não é que a nossa sociedade é imperfeita ou que o Brasil não sabe fazer política. Não, é justamente o contrário. Nós estamos antenados e o Brasil está seguindo justamente, que nós estamos na órbita
no momento atual, no mundo da modernidade, nós estamos seguindo ela. E esse seguir e essas mudanças que vão estar influenciando a gente, vão estar influenciando a nossa forma de fazer propaganda, vai estar influenciando a forma de você se expressar, de fazer propaganda, ela está contínua. Ela vai estar contínua, por isso que sempre que não vai ter mais aquilo que era no passado, que alguém diz, não, a norma é essa, tem que ser seguida. Gente, isso só acontece em países totalitários. Em países que as pessoas não discordam, ou não buscam outras formas, ou não questionam, são países onde você não tem a liberdade de se expressar, ou de se comunicar, ou de debater. Então, é essa mudança que nós estamos passando, ela faz parte da própria democracia, né? Ela faz parte, só que ela tem em si justamente esse paradoxo, né? Que vem com, você abre, mas você tem o retorno. Então, por exemplo, você abre para as pessoas falarem, mas as pessoas podem estar falando contra, não contra as suas ideias, não contra aquilo que você prega, mas pode estar falando contra o sistema que ela está envolvida. Por isso que o pessoal fala, não, reclamam do excesso de partidos. Não, excesso de partidos é normal, principalmente porque os partidos, os nossos partidos, eles não se adaptaram a ter essa liberdade de discussão interna. Quantos partidos vocês acham no país nosso que faz um debate interno sobre os temas, que abre para discussão, que revê suas posições e fala, não, realmente nós estamos errados, vamos voltar, fazer um debate, vamos voltar para esse caminho. Você tem esses partidos no país? Se você não tem, as pessoas vão criar outros partidos. É inevitável. Seus partidos não têm essa abertura. E como os partidos perderam esse momento da modernidade líquida, de se abrir, de se falar, de conversar com as pessoas, o que aconteceu? As redes sociais, elas uniram as pessoas. As pessoas que pensam iguais, ou que pensam semelhantes, elas vão se encontrar, vão se fazer e elas estão passando isso por fora dos partidos hoje. Por isso que as redes sociais é muito mais difícil a questão da propaganda eleitoral, do qual o limite, qual que não é, né? Porque você tem grupos hoje, você tem ideias correntes, e os partidos estão correndo atrás. E essa eleição municipal, ela vai mostrar muito isso, por exemplo, até que ponto os partidos estão se adaptando nesse novo formato ou não, né? Como que vai ser essa propaganda, né? Vai ser por ideias, por grupos. E é isso que agradeço a Elaine, a Sabrina por participarem, que era essa a discussão que a gente ia trazer, o que traz isso para a cidadania, né? O que vai trazer, né, esse debate, para a sociedade. A justiça eleitoral é só um mediador, é um instrumento, ela não vai dizer, não, é isso ou é aquilo, não. Quem vai dizer isso é a sociedade, né? Desde a primeira resolução que falou sobre a internet, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, que em 2010 havia uma linha que queriam tratar as mídias sociais, a internet, da mesma forma que você tratava rádio e televisão. Aí felizmente, alguém se tocou e disse, espera aí, gente, não dá para fazer isso. Ela é pulverizada, não tem como você fazer isso. E vocês percebem até hoje, por exemplo, a dificuldade, por exemplo, quando se trata daquele inquérito da fake news no Supremo. Quanto tempo que está esse inquérito? Faz mais de um ano. E a dificuldade só agora estão chegando nos financiadores, estão chegando nos IPs. Então você vê como que a rede social ela é dinâmica e ela é tão pulverizada que é um mundo ali difícil de você chegar. Então, é mais fácil as pessoas partindo para o esclarecimento e abrir para o debate mesmo do que querer proibir tudo, né? Então, você abre para o debate, se alguém infringiu, você vai e pune as pessoas, né? Você não pode anistiar as pessoas nesse ponto, né? Você tem que punir, porque é a partir disso, que, né, a experiência nossa no cartório eleitoral, que quando o juiz dá a primeira sentença dele punindo alguém com uma multa de propaganda eleitoral, gente, é fantástico, some. Propaganda irregular some. Propaganda antecipada é um exemplo disso. Que nem em 2008, teve um vereador lá no município que eu atuo, ele foi multado lá. Foi 21 mil reais em 2008. Você sabe quanto que era isso, propaganda antecipada? Aquele ano não teve propaganda antecipada, gente.
o pessoal corria para o cartório e o que eu faço? Posso fazer consulta advogado. Pisou na bola, mas então, tem os efeitos. A justiça eleitoral, ela tem um mediador, ela tem esse lado punitivo dela também, que pode ajudar também no debate. Mas não adianta você proibir a priori as coisas, né? Você tem que participar do debate. E a cidadania é construída pela sociedade. Não é partidos, não são as instituições que vão dar os instrumentos, né? Os partidos podem participar como os elementos, mas é a sociedade, é as pessoas buscando a verdade, né? Buscando descobrir as coisas e debatendo. Agora eu passo a palavra para quem quiser participar, para o Rogério. Bom, primeiro eu vou abrir se alguém quiser falar alguma coisa, alguém quiser comentar. Então, esse tema da modernidade líquida foi escolhido a dedo, porque o Sérgio, ele defendeu a tua dissertação lá no mestrado da Direitos Fundamentais da Democracia com muito brilhantismo. Então, não queria perder a oportunidade de ouvi-lo e nós discutirmos esta questão. Então, Sérgio, foi uma honra muito grande ter escutado você e os integrantes do seu colóquio, ok? Então, eu achei muito interessante, eu queria ouvir o Sérgio falar do tema dele, e isso foi realizado hoje, tá? Mas então, pessoal, nenhum questionamento, nenhuma pergunta? O Sérgio, ele trouxe temas atuais. Eu fiz um estudo sobre a dominação digital da política, só que tem um lado que eu não explorei, que eu gostei que o Sérgio explorou. Ele explorou aquela questão não só digital, por exemplo, a transmissão da Covid por panfletos, aglomeração no dia das eleições, a mudança dos comícios, o fim dos comícios. É um lado que eu não tinha estudado ainda e me acrescentou muito, tá? Então, eu agradeço, Sérgio, pelo levantamento de todas as questões e de uma maneira visionária que você abordou o tema, né? Você está enxergando bem para frente, bem no futuro. Não sei se você é aquariano, mas não é aquariano, né? Não, que o aquariano ele pensa muito para frente, né? E o teu trabalho, a tua pesquisa foi bem visionária. Parabéns às meninas também. Meninas, né? São novas. Pela exposição, pela organização do trabalho. É uma pena que ficou desfalcado o trabalho, mas as duas pessoas que participaram fizeram com brilho, dedicação e com conhecimento, tá? Então, o nosso trabalho hoje está muito bom, ok? Queria comentar mais alguma coisa, Sérgio? Eu queria falar, na verdade tem um tema que eu gostaria de desenvolver, talvez um próximo grupo de estudo, seria os efeitos, né, da modernidade líquida nos partidos políticos, né, do extremismo político, né, como consequência do próprio momento da modernidade. Então dá certo, vamos colocar esse tema, então. Mas aí você me lembra quando terminar esse grupo, quando for montar outro, né? A gente pretende ampliar esse grupo e estender para o interior, né? Tá? E vai ser interessante porque daí já vai ter passado a eleição, então você vai conseguir adquirir as experiências da eleição. E você está direto na atividade fim do tribunal, né? Então tá certo. Podemos encerrar? Eu só peço antes de encerrar que as meninas que apresentaram façam a despedida dela dizendo o nome e qual faculdade que pertence. E no final, Sérgio, daí você tem que fazer o encerramento da sessão. Tá bom? Antes de continuar, o pessoal que é do meu colóquio, que vai ser o último, eu peço que aguardem para a gente discutir um pouquinho sobre o tema. Então, depois que terminar o colóquio, eu peço para quem foi participar do meu, que aguarde para a gente já direcionar o tema. E não se esqueçam que os próximos 2 colóquios vai ser numa segunda-feira, que eu vou ter aula à tarde, de doutorado às terças-feiras, tá? Então, passo a palavra para a Elaine e para a Sabrina, né? As duas.
Obrigada, Só as duas, professor. né? Então, o meu nome é Elaine Aparecida, eu sou da Unidom Bosco, acabei de concluir, graças a Deus, aí o 10º período, em julho, e agora quase me considerando uma bacharel em Direito. Fui orientanda do professor Rogério Borne, participei do 4º colóquio, onde eu me ofereci para participar, porque fiquei sabendo pela Thalita que era muito interessante e você angaria experiências em conhecimento, então eu me ofereci. E daí o professor me aceitou, eu agradeço o professor por ter aceitado e me reconduzido para o 5º colóquio, é a minha última participação. Foi muito bacana, muito legal, agregou conhecimentos aí que eu não sabia, mesmo estudando bastante, não sabia. Gostei de participar, no 4º colóquio eu participei com o professor Frederico, e esse 5º com o professor Sérgio, eu gostei do que ele fez, ele colocou para a gente pesquisar sobre Bauman, eu não conhecia e gostei, fiz até meio artiguinho sobre ele, gostei bastante. Pena que eu acho que remoto nós não conseguimos expor o que nós queremos. Eu acho assim mais difícil do que você tá não na coisa antiga, mas eu acho que presencial, o contato, eu acho que a gente consegue mostrar mais a experiência do que cada tema traz para nós. Eu não consegui expressar sobre Bauman o que eu pesquisei, porque é um conteúdo muito avançado, grande, mas gostei, porque o professor Sérgio falou os tópicos, vamos dar início nesse princípio, nesse contexto, e eu, ingênua, falei, olha, não conheço, mas vou me aprofundar. Obrigada, Sérgio, por ter me instigado a isso e ter dado a oportunidade aí de eu ser aí uma aluna sua em conhecimentos que eu não sabia. E me despeço aí, porque vai ser o meu último colóquio, dar oportunidade para quem está querendo também fazer parte disso. E agradeço a todos os coordenadores que eu conhecia, quero levar como amigos, né? Que são pessoas bacanas, meio família, assim, a gente se interagiu bem. Eu gostei da professora Iná, achei ela muito bacana. Não deu tempo de participar com ela de nada, de fazer um trabalho. Ela tem uma dinâmica legal, incrível. Acho que quem fez e tiver a oportunidade, façam com ela, porque ela traz aí um trabalho bem legal. E agradeço, professor Rogério, por ter me dado essa oportunidade pela 2ª vez. Obrigada. Elaine, Oi. eu sei, né, deixa eu explicar para quem está no primeiro colóquio. Então, o que acontece? No segundo, para participar do segundo colóquio, não, segundo grupo de pesquisas, para ser reconduzido, quem está no grupo de pesquisa pode ser reconduzido uma vez, tá? Agora, se a pessoa está 2 vezes no grupo de pesquisas e sobra vaga no terceiro, daí pode ser reconduzido para o terceiro, né? Então, talvez haja oportunidade da Elaine ainda continuar, se não preencher as vagas, né? No Isso, semestre aguardo. passado... Oi? Pode falar, professor, pode falar. No semestre passado não sobrou, mas é que todo mundo que tinha feito um colóquio só tem o direito líquido e certo de participar de mais um, tá? Só. E daí no terceiro não é direito líquido e certo, dependendo do número de vagas. No colóquio passado teve 2 que quiseram participar do terceiro, mas não sobraram vagas, né? E uma coisa que eu ia falar do Sérgio, o patrono do Sérgio, os patronos, foi ele que escolheu. O Sérgio foi um dos poucos que escolheu, porque eu estava montando essa estrutura de patronos, encontrei o Sérgio no corredor, após um evento tribunal, disse, Sérgio, você vai participar do coordenador, quem que você gosta, né? Daí ele pensou e disse, não, Robert Down, né? E daí eu coloquei o Robert Down. Ele foi um dos poucos que escolheu o patrono, né, Sérgio? Então o Sérgio acho que vai passar a palavra para Sabrina. Então, queria me apresentar. Meu nome é Sabrina Borba, eu sou acadêmica da Unicuritiba. Eu vou começar o 6º período agora. E queria agradecer pela oportunidade de participar do colóquio, porque concordo com a Eliane, o aprendizado é imenso, ainda mais sobre áreas que
querendo ou não, a gente não consegue abraçar o mundo todo, né? Então, quando aparece um autor, assim, maravilhoso para estudar, é muito bom. Então, obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome, eu já fui apresentado, queria agradecer a presença de todos, né, nesse debate. O Bauman, ele é bom, viu? Ele é muito, é fácil de ler, quer dizer, é fácil de ler em termos, né, porque ele, às vezes, ele se complica, mas ele pode ser trazido para o direito, pode ser trazido para diversas áreas, é estudado ele está no estudo. Na academia ele está começando agora, sendo aceito, tá? Tá meio difícil, mas ele está começando. Então talvez ele vá se firmar como um dos grandes pensadores nos próximos anos, né, do estudo, tá? Então eu queria agradecer a todos vocês, por exemplo, eu gosto de terem participado, de terem me ajudado. Eu também aprendi muito com a Sabrina, com a Elaine, com os outros dois também que fizeram parte, porque eles faziam perguntas e às vezes ninguém sabe tudo. Tem que correr atrás, ele tem que porque para você estruturar esse curso, você tem que pensar o todo e aí as pessoas vão ajudando você a fazer isso. E as duas ajudaram bastante nesse ponto, né, ajudaram muito. Então agora eu queria encerrar, dando encerramento a esse colóquio, né? Agradecer a todos, ao Rogério pela oportunidade. Obrigado a todos.